No vídeo de hoje vou te ensinar como fazer um cupcake branquinho, super úmido e muito macio, daquele que não descola da forminha e que faz o maior sucesso na mesa das festas. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também estará disponível aqui embaixo na descrição. Então, para isso, é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Eu vou começar aqui pela massa no liquidificador. Então, eu coloco um ovo, 100 ml de óleo, estou usando de soja, mas pode ser girassol, canola ou milho, uma xícara de chá de leite em temperatura ambiente ou no máximo morno, e uma xícara de chá de açúcar. Bato tudo por aproximadamente 3 minutinhos ou até que tudo fique bem homogêneo. Agora eu acrescento aqui na tigela essa batida do liquidificador. Adiciono 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de amido de milho. Misturo delicadamente aqui com o fouet e por último eu acrescento o fermento químico, que aqui eu estou usando 1 colher de sopa. O amido de milho entra aqui nessa receita no lugar do chocolate ou do cacau em pó. Ambos são ingredientes secantes. Isso não significa que eles irão ressecar a sua massa, porém ele é importante para dar um equilíbrio com os outros ingredientes, não deixando a massa extremamente úmida e fazendo ela descolar da forminha. Na hora de assar a massa, eu preciso de forminhas de papel, forminhas próprias para cupcakes, que aqui eu estou usando do tamanho maior. Existe 2 tamanhos, se eu não me engano, que é o mini cupcake ou o tamanho tradicional. Eu estou usando essa aqui, que é do tamanho tradicional, que vai dar aqueles cupcakes maiores mesmo, tamanho para colocar na mesa de festa. Eu preciso também, para acomodar essas forminhas de papel, as forminhas de alumínio, que podem ser deste modelo individual ou até mesmo aqueles formatos, aquelas assadeiras, né, que elas têm as cavidades, que elas são inteiriças, mas tem os espaços para acomodar as forminhas de papel. Precisa ter uma outra forminha por fora do papel, porque se a gente coloca simplesmente a massa dentro do papel e coloca na assadeira para assar, ela começa a abrir enquanto ela estiver assando no forno e o seu cupcake, na verdade, fica um bolinho muito aberto. Não fica bonito. Se você quer um cupcake bem retinho, mais montadinho, mais firminho, precisa ter uma forminha de alumínio. E aqui na hora de colocar essa forminha de papel no alumínio, eu não posso colocar ela e afundar para ela chegar até lá embaixo, senão o papel acaba amassando e o cupcake fica deformado. Quando você coloca a sua forminha de papel no alumínio, simplesmente solta ela, deixa que ela se acomode, depois junto com a massa crua lá no forno, ela começa a assar e ela molda aqui, ela fica certinha. Se você afundar, quando ele assar, ele vai ficar todo torto desta forma aqui, ó. Na hora de colocar a massa crua nas forminhas, eu gosto sempre de utilizar um medidor como guia, assim eu consigo um padrão praticamente igual ou mais próximo possível, né, de todos os cupcakes. Para não acontecer às vezes de um cupcake ficar muito barrigudo, o outro acabar transbordando de massa, ou o outro que acaba ficando muito baixinho, sobrando muito papel. Então, para isso eu gosto de utilizar este medidor aqui como guia, que é um medidor de xícara, daqueles kits que vendem em lojinhas de utilidade doméstica. Esse daqui é o que equivale a 50 ml ou 1/4 de xícara. Eu coloco uma medida de massa crua desta daqui em cada forminha de cupcake. Agora eu acomodo os cupcakes dentro de uma outra assadeira antes de levá-los ao forno. Agora eu levo ali para o forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, vai ficar ali em torno de 25 a 30 minutos. Aí é só tocar levemente em cima dele, já vai dar para perceber que ele já está firminho,
Mas para fazer o teste, se a massa está realmente assada por dentro, espeta o palito no centro da massa. Se ele sair limpo, sequinho, significa que os bolinhos já estão prontos e é só tirar do forno. Só que como eu gosto de massas brancas, bem branquinhas, eu não gosto muito daquele acabamento dourado, então eu gosto de cobrir a minha assadeira com um papel alumínio. Isso só dá certo porque também eu estou usando uma assadeira que ela é mais alta do que a própria forminha de cupcake, porque às vezes o bolinho dá uma estufadinha, fica um pouquinho barrigudo. Se a sua assadeira for muito baixa, muito rasa, não dá para cobrir com papel alumínio, porque se a massa encostar no papel, o bolinho acaba ficando achatado ou às vezes até murcha. Se você gosta da massa branca com aquele aspecto com o topo mais douradinho, é só colocar para assar normalmente no seu forno, vai direto à assadeira ali. Eu só estou fazendo isso mesmo porque é uma preferência estética minha. Eu gosto de massas brancas, bem branquinhas mesmo. Para cobertura, eu vou fazer um brigadeiro de leite em pó, mas qualquer tipo de cobertura poderia ser feita. Um chantilly, um chantininho, um ganache um pouco mais consistente em ponto de bico ou qualquer outro sabor de brigadeiro. Então aqui na panela eu coloco uma caixinha de leite condensado, 2 colheres de sopa de leite em pó. Dissolvo bem antes de colocar o creme de leite para o brigadeiro não empelotar. Agora sim, uma caixinha de creme de leite. E aqui eu coloco 100 gramas de chocolate branco e eu já coloco ele derretido para não correr o risco dele não derreter no meio do cozimento do brigadeiro e acabar ficando com bolinhas. Mexo tudo até ficar homogêneo e eu cozinho aqui no fogo médio ou até mesmo no fogo baixo até ele ficar consistente, porém cremoso. Brigadeiro pronto, já desliguei o fogo aqui e olha o ponto dele, bem lisinho, não tem gruminhos e ele cai em blocos da espátula, fazendo as marcações, os montinhos aqui na superfície. Se por um acaso o seu ficou com gruminhos ou algumas pelotinhas que não se dissolveram, passa ele na peneira antes de deixar esfriar, porque senão depois, na hora que for decorar o cupcake, se ele estiver com bolinhas ou gruminhos, né, um pouquinho mais pedaçudos, acaba entupindo o bico de confeitar. Eu vou tirá-lo aqui da panela, transferir para um outro recipiente, com o plástico sempre em contato com o brigadeiro e aguardar ele esfriar. Cupcakes prontos e aqui no meu forno eles ficaram 30 minutos. E agora, ainda quente, com a ajuda de um guardanapo, eu vou tirando todos os bolinhos, as forminhas de papel de dentro do alumínio, porque se eu deixar esfriar aqui dentro, cria um vapor de água lá no fundo do alumínio que acaba molhando o papel e eu não quero que isso aconteça porque isso acaba diminuindo também a validade do bolinho. Essa é a diferença dos dois cupcakes que foram assados de forma diferente. Este daqui com acabamento levemente dourado na parte de cima foi assado de forma convencional, exposto mesmo, aberto lá dentro do forno. E este daqui, como eu mostrei agora para vocês, é o que estava protegido pelo papel alumínio. Ambas as formas estão certas, nenhuma das duas fica diferente, a massa muda, o sabor muda, nada, ele fica exatamente igual. Só mesmo na parte estética, a coloração mesmo que acaba mudando na parte de cima. O bolinho que fica aberto tem a caramelização do açúcar na massa e acaba ficando douradinho. E esse daqui, bem clarinho. O cupcake, ele pode ser recheado ou não. Não é obrigatório rechear o bolinho. Simplesmente só a massa com cobertura já fica um cupcake tradicional. Mas um cupcake que tem recheio sempre é mais gostoso e mais bem aceito, principalmente pelas crianças.
E na hora de rechear, a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu não posso exagerar na quantidade do recheio, senão eu acabo perdendo toda a estrutura do bolinho e também acaba ficando muito doce. E na hora de abrir a cavidade aqui para rechear, eu não posso abrir um buraco muito grande, chegando até próximo da forminha, porque senão nem sempre a cobertura, depois a decoração na parte de cima, acaba cobrindo tudo. E quando a gente abre um espaço muito grande, para depois cobrir com a cobertura, né, esse buraco, a cobertura acaba caindo para o lado de fora. Então, sempre que for fazer uma abertura, sempre somente no centro, posso fazer com a faca, fazendo um movimento circular, mas eu não posso chegar com ela até embaixo aqui no papel. Abrindo uma cavidade deste tamanho já é o suficiente para caber bastante recheio e eu protejo também, ó, a parte do fundo do meu cupcake. Ainda tem bolinho lá embaixo. Isso é importante porque quando a pessoa vai consumir o cupcake, ela tira ele da forminha. E se o espaço lá embaixo estiver completamente exposto, né, estiver no papel, quando a pessoa tirar o papel, escorre o recheio, sem contar que o recheio, por ser cremoso, muito úmido, se ele ficar em contato direto com o papel, ele acaba molhando depois onde ele fica, né? Em cima da bancada, em cima da mesa. Então, sempre precisa abrir a cavidade, mas não chegar até na parte de baixo. E na hora de rechear, você pode voltar a tampinha. E aí eu sempre gosto de tirar o excesso de massa, deixando somente a tampinha, que aí eu recheio e coloco por cima desta forma. Ou se você não quiser nem colocar esta tampinha de massa, não tem problema. Recheia e depois cobre esse buraco com a própria cobertura. Agora, se você vai fazer uma decoração com uma pasta americana, por exemplo, é interessante você proteger essa umidade do recheio usando a própria tampinha de massa. Uma outra forma também de abrir o buraco aqui na sua massa é usando um bico de confeitar com a parte de trás aqui, não dos dentinhos, a parte lisa, né? Faz um movimento aqui girando e a massa já sai aqui dentro do bico mesmo. Outra forma de rechear o seu cupcake é não abrindo nenhuma tampinha, usando o próprio bico, como ele tem dentinhos, né? E essa forma só dá certo se o recheio for bem mole, bem cremosinho, porque aí você mergulha o bico aqui dentro, espeta ele aqui, pressiona para o recheio sair e aí também fica bem distribuído. Faz 2 buraquinhos ou no máximo 3, dependendo da espessura do bico que você estiver utilizando. Para rechear os cupcakes, eu gosto sempre de colocar o recheio no saco de confeitar, assim eu consigo dosar melhor a quantidade de recheio em cada bolinho e não faz muita sujeira. Você pode fazer esta parte também com colher, ir dando colheradas aqui dentro de cada bolinho, mas eu acho muito mais prático e fica um serviço mais limpo quando a gente usa o saco de confeitar. Com a colher acaba juntando muito farelo com recheio e não fica um acabamento muito legal. Aqui eu estou usando um recheio de chocolate industrializado pronto, um recheio de ovo maltine crocante, só para poder dar um contraste de cor mesmo, mas poderia ser a própria cobertura, o próprio brigadeiro. Aqui na hora de rechear eu introduzo o saco de confeitar com o recheio dentro do bolinho e com o saco parado eu vou pressionando, aí o recheio vai enchendo e vai fazendo com que esse saco suba. Na hora de sair, eu só giro aqui, deixando o cupcake bem retinho, sem aquele excesso de recheio, e eu finalizo com a própria tampinha de massa. Nunca solte o recheio aqui do saco de confeitar de forma desordenada e solta, senão acaba formando muito espaço dentro do cupcake e não deixa o recheio bem apertadinho, bem acomodado, dando a impressão de que o bolinho está extremamente recheado. Aqui para a cobertura eu coloquei o brigadeiro já frio na manga de confeitar e eu vou utilizar o bico 4B, que é um pitanga,
Pode ser o bico um M também, que fica bem bonito. E eu separei também bombons de Kinder Bueno e morangos frescos. E aqui na decoração, em alguns eu vou colocar fios de Nutella, que eu coloquei aqui no saco de confeitar e abri um furo bem fininho, junto com um bombom de Kinder. Em alguns outros eu coloco só o morango fresco. O rendimento desta receita foi de 19 unidades e a validade dele em temperatura ambiente é de até 3 dias, sempre bem fechadinho numa caixa ou num recipiente próprio, tampado, num ambiente fresco e arejado. E você pode deixá-lo também na geladeira por até 5 dias e aí antes de consumir só deixe em temperatura ambiente para ele voltar a ficar mais úmido, sempre bem fechadinho também. E a boa notícia é que também dá para congelar os cupcakes já assados e recheados. Coloca todos eles numa bandeja, embala bem com plástico filme ou coloca direto num recipiente com tampa que pode ir ao freezer ou congelador e a validade lá é por até 30 dias. E na hora de consumir, tira do congelador ou do freezer em temperatura ambiente, ele descongela bem rapidinho e aí é só decorar a parte de cima. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. E aqui na tela eu separei mais algumas receitas que eu tenho certeza que você vai gostar, inclusive a versão deste cupcake de chocolate. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!